Nessa aula eu vou ensinar para vocês o conjunto dos números racionais, explicar para vocês a categoria de números racionais e também revisar as operações com esses números. Os conjuntos numéricos, tá? Vamos fazer um breve resumo aqui sobre os conjuntos numéricos. Primeiro você precisa lembrar quais são os naturais. Tá? O conjunto dos números naturais, eles também são conhecidos como os números que a gente usa para contar. Muito se fala sobre o conjunto dos naturais, se o zero é ou não natural. Por convenção, a gente considera o zero como natural, apesar de ninguém contar com zero, né? Porque zero não tem como contar, zero é nada. E para evitar esse problema, a gente cria um novo conjunto chamado de os naturais não nulos, que é usando o asterisco, que é quando o zero não está contido nele, tá? Os naturais, gente, ó, se eu pegar os naturais partindo do zero e espelhar os naturais, ó, colocando os naturais para o lado esquerdo, eu vou ter o conjunto dos números inteiros, ó. O conjunto dos números inteiros é exatamente desse jeito, ó. Coloco o zero no meio, aí eu tenho os naturais para frente e os negativos para a esquerda, tá vendo, ó? Naturais positivos para a direita e os negativos para a esquerda. E o conjunto dos inteiros é exatamente isso, é os conjuntos dos números positivos e negativos, tá? De um por um. Então eu posso representar, ó, usando diagramas da seguinte maneira. O conjunto dos naturais é um conjunto que tem as operações fechadas da adição e da multiplicação. Porém, você sabe muito bem que nem toda subtração dá certo no conjunto dos naturais, né? Só as subtrações em que o minuendo é maior do que o subtraindo. Então, para resolver esse problema, eu criei um novo conjunto chamado de conjunto dos números inteiros, em que a subtração é uma operação fechada. Mas temos também um outro problema, que é a operação da divisão, né? As 4 operações básicas, ó, elas não são fechadas todas no conjunto dos inteiros. Existem divisões que quando você faz a divisão, né, não dá quebrado, né? Número inteiro, ó, você está dividindo 2 números inteiros e deu quebrado. Esse quebrado, entre aspas, é um novo conjunto, é o conjunto dos racionais, tá? Então eu vou definir o conjunto dos racionais, ó, como sendo um conjunto das frações, né, ou das divisões, né? Divisões em que você tem um número inteiro, positivo ou negativo, dividido por um outro número inteiro que não pode ser zero. Beleza? Porque não existe divisão com zero. O primeiro número a gente chama de numerador, e o segundo número a gente chama de denominador. Beleza? Esse aqui é o conjunto dos racionais. Tá bom? Também, ó, a gente usa a letra Q para representar o conjunto quociente, tá? Que é o conjunto do resultado das divisões. Definição. O conjunto dos racionais é o conjunto dos resultados de divisões possíveis. Então, qualquer divisão que você inventar vai gerar um número racional, tá bom? Então, vamos ver aqui as categorias de racionais. Eu tenho os números racionais naturais, que são os números formados por divisões, né? Divisões exatas, ou frações aparentes, né? Não sei se você está vendo aqui, ó. A fração 10 sobre 5. 10 sobre 5 é uma fração aparente, porque dá para dividir 10 por 5. Tá bom? Dá 2. A gente também tem os números racionais inteiros, tá? Os números racionais inteiros é a mesma coisa dos naturais, são as frações aparentes, mas incluindo os números negativos. Então aqui nesse exemplo aqui, eu dei aqui, ó, mais 9 dividido por menos 3. Mais com menos dá menos. Então você faz jogo de sinais no numerador e no denominador. Aí também temos as frações, ó, ou os números estritamente racionais, que são as frações, os números decimais, certo? Exatos ou periódicos. Então vamos começar pelas frações. As frações e números mistos. Uma fração, gente, é uma divisão que você não calcula. É uma divisão, ó, que você deixa na forma de fração, que você deixa armada, sem dividir. Claro que você pode dividir, né? Fazendo, por exemplo, 17 dividido para 5. Se eu fizer 17 dividido para 5, ó, 5 vezes 5, 5 vezes 3 dá 15, subtrai dá 2. Esse aqui seria o resto da divisão para eu escrever número misto. Mas como eu quero que a divisão não deixe resto, então aqui eu coloco um zero e coloco a vírgula. E continuo essa minha divisão. Que número vezes 5 dá 24, ó. 4 vezes 5 dá 20, subtrai dá resto zero. Então aqui, 17 quintos, 17 sobre 5, deu 3,4, que é um número decimal exato. Se eu fosse escrever isso aqui como um número misto, né? Lembra que o resto tinha dado 2? Eu teria que escrever da seguinte maneira, ó. 17 quintos... Como número misto ia dar 3, sobraram 2. Então eu vou escrever 2, assim, ó, 2 quintos, porque você repete o denominador da fração. Um número misto é uma divisão não exata, só que é uma divisão não exata em que você não escreve vírgula. Essa escrita aqui, gente, não é tão legal, certo? Mas é bom você lembrar que também existem os números mistos. O que a gente vai usar mais são os números decimais e as frações. Aqui eu tenho outros exemplos, ó. Fração, né, em que o numerador é maior do que o denominador. Aí a fração é negativa, ó.
E essa fração aqui que é um número misto, tá? Um número misto porque tem a parte inteira e do ladinho tem a parte fracionária. Também temos os números decimais exatos, que você lembra bem, ó, 0,5, 7, é os números com vírgula, né? E também temos os números com vírgulas, ó, que são infinitos, são chamados de dízimas periódicas. As dízimas periódicas, elas são obtidas através de divisões não exatas, né? Divisões infinitas, né? Aquelas divisões que o resto sempre fica repetido. Vamos para a próxima página. Então, ó, classes de equivalência. Classes de equivalência e conversão. Como que você pega uma fração, né, obtém frações equivalentes a ela e também como que você transforma uma fração em um número decimal. Comecei aqui com esse exemplo aqui do 3/5, ó. Para você obter a classe de equivalência do 3/5, basta você pegar 3/5 e multiplicar em cima e embaixo o numerador e o denominador por 1, por 2, por 3, né? Aqui eu escrevi já a multiplicação por 1, ó. 3 vezes 1, 5 vezes 1. Agora bora fazer 3 vezes 2 e 5 vezes 2. 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10. 3 vezes 3, 5 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 5 vezes 3, 15. 3 vezes 4, 5 vezes 4, 12 sobre 20. 3 vezes 5, 15 sobre 25, 18 sobre 30 e assim por diante. Então, fazendo desse jeito aqui, eu obtenho todas as frações que são equivalentes a 3/5. Frações semelhantes, tá? Ó, escreva aqui, ó. Frações semelhantes, dá para ler? São frações de uma mesma classe de equivalência. Ou seja, são aquelas frações que você consegue obter uma a partir da outra multiplicando, né? Mas você também pode fazer o contrário, né? Que é dividindo. Nesse caso aqui, você obtém, ó, o processo de simplificação para descobrir a fração irredutível, tá? Eu coloquei esse exemplo aqui, ó, do 240 sobre 360 para a gente fazer divisões sucessivas. Tá? Vou dividir em cima e embaixo por 2, porque é par, né? Números pares, eu posso dividir por 2. Mas antes de eu dividir, ó, repara que tem zeros em excesso. Esse número tem zeros em excesso, eu posso simplificar esse zero em excesso, ó, cortando zeros em excesso. Vai ficar 24 sobre 36. Aí sim eu posso dividir por 2. Então, deixa eu riscar esse 2 aqui que eu ia dividir. Eu vou deixar para dividir por 2 agora, nesse passo aqui da conta. Ó. 24 dividido por 2 dá 12. E 36 dividido por 2 dá 18. Ainda posso dividir por 2 porque é par. 12 dividido por 2 dá 6. E 18 dividido por 2 dá 9. Agora dá por 3, né? Porque tá fora do 3, ó, 6 e 9. Por 3 vai ficar 2 sobre 3. Beleza? Dica, calcule o MDC. Se você fosse calcular o MDC de 240 e 360, talvez ficasse mais rápida a conta, tá? Mas só uma dica, você não precisa seguir. Você pode fazer esse processo aqui do jeito que eu fiz, ou calcular o MDC. Como é que calcula o MDC? Quem lembra? Divide por 2, dá 120, 180. Por 2 dá 60, 90. Por 2 dá 30, 45. Dá por 5. Por 5, ó, fica 6 aqui fica 9, por 3 dá 2 e 3, tá bom? O MDC eu paro quando não dá mais para dividir ao mesmo tempo. 2 e 3 não dá mais para dividir, eu paro a conta aqui. Então, ó, fica desse jeito, ó. Esse 2 aqui é o meu novo numerador, esse 2 aqui é o meu novo numerador, e esse 3 aqui é o meu novo denominador. Então, vê se você entende, ó. É só uma dica, tá? Você não é obrigado a fazer MDC, não. Agora, bora transformar o denominador. Transformação de denominador serve para você forçar uma fração a ter o denominador que você quiser. Às vezes é fácil, às vezes não é. Por exemplo, ó, peço para você forçar o denominador dessa fração a ser o número 15. O denominador é o 9. Para você transformar o 9 no 15 não é tão fácil assim, não, gente. Não tem o 15 na tabuada do 9. Então aqui o que eu recomendo é você fazer assim, ó. Você pega 12 sobre 9, né? Verifica se é irredutível essa fração. Essa fração aqui, ó, ela dá para simplificar. Se ela dá para simplificar, ela não é irredutível. No caso aqui eu vou simplificar em cima e embaixo por 3, ó. Ficando 4 sobre 3. 9 dividido por 3 dá 3. Essa fração aqui, ó, irredutível, ela fica 4 terços. E 4 terços eu consigo transformar em 15. Porque, ó, se eu fizer multiplicar em cima e embaixo por 5... 4 vezes 5 e 3 vezes 5, eu transformo o 3 num 15, ó. 4 vezes 5 dá 20 e 3 vezes 5 dá 15, tá bom? Aí eu consigo transformar aquela fração lá, 12 nonos, em uma fração que tem um denominador 15. Mas repara, ó, que antes era 12 nonos. Deixa eu escrever aqui do lado para você ver, ó. Antes era 12 nonos. 12 nonos é igual a 20 quinzeavos. Isso aqui são frações iguais. A única diferença é que quando eu transformo o denominador, eu sou obrigado a transformar também o numerador. Então, não é de graça essa transformação, tá? Agora vamos ver números decimais. Como que você transforma uma fração em um número decimal? Basta você fazer a divisão. Aqui, por exemplo, eu tenho 2/5. Eu vou fazer, ó, deixa eu subir aqui para você ver. Eu vou fazer 2 dividido para 5. 2 dividido para 5, começa a conta colocando 0. 0, aqui número vezes 5 dá 20. 4 vezes 5 dá 20. Subtrai da resto 0.
Então aqui eu coloco 0,4. 3 quartos, ó, 3 dividido para 4, coloca 0, 0, tabuada do 3 que dá mais próximo de 30 é o 7, 7 vezes 4, 28, subtrai dá 2, coloca o 0 de graça, ó. Tabuada do 4 que dá 20 é 5, 5 vezes 4, 20, subtrai 0,75. 15 dividido para 8, 15 dividido para 8, ó, tabuada do 8, não é 2 não, 1 vezes 8, 8, subtrai dá 7, né? 7, coloca o 0 e a vírgula, tabuada do 8 que mais próximo de 70 é o 8, 8 vezes 8 dá 64, subtrai dá 6, coloca o 0 de graça, tabuada do 8 mais próximo de 60 é 7, né? 7, 7 vezes 8 dá 50 e 7 vezes 8 dá 56, 7, que dá 56, subtrai dá 4, coloca o 0, ó, 40 é 5 vezes 8, então vai ficar 1,875. E 7 sobre 12, 7 sobre 12 eu acho que vai dar infinita, tá? Deixa eu fazer aqui só algumas casas decimais, ó. Aqui número vezes 12 dá 70, 2, 3, 4, deixa eu ver aqui. Mais próximo de 70 é o 5. 5 vezes 12 dá 60. Subtrai dá 10, coloca o 0. De graça não, né? Tem a vírgula. Tabuada do 12 mais próximo de 100, gente, eu acho que é o 8, né? 8, que dá 96, né? Isso. 8 vezes 12, ó, dá 96. Deixa eu fazer o cálculo bem aqui, ó. 8 vezes 12... 8 vezes 12 dá 16, vai 1, dá 96. 96, quando eu subtrair, ó, vai dar 4. Coloca vírgula. Essa dízima aqui, essa aqui vai ser uma dízima periódica, uma divisão infinita. Ó, 3 vezes 12 dá 36, ó, subtrai dá 4 de novo. Coloca o 0, ó, aí vai dar 3 de novo, que dá 36, tá vendo? Ó, esse 3 aqui vai repetir infinitamente. Então a resposta vai ficar 5,8333 infinitamente. Tá bom? Então a gente tem, ó, dízima periódica. Opa, coloquei a vírgula errada. Comecei a conta colocando 0, né? Então era para ter a vírgula antes do 5. Então a resposta aqui está errada, era para ser a vírgula antes do 5, tá? Deixa eu corrigir aqui. Então, a vírgula aqui, ó. A resposta correta é para ser 0,58333, tá? Como é que eu identifiquei o meu erro? É porque eu sei que quando você tem uma fração própria, né? Uma fração em que o denominador é maior, sempre vai começar com 0, então eu comecei a conta errada. Aqui, por exemplo, ó, 2 quintos, né, é uma fração própria porque o de baixo é maior. Sempre que o de baixo, né, o denominador for maior, a resposta decimal fica com um 0 na frente, ó, 0, alguma coisa, tá vendo? Aqui, por exemplo, ó, 0, aqui, ó, eu tenho 15 sobre 8, 15 é maior do que 8, então não ficou 0 aqui na frente, a casa inteira, né, ó, antes da vírgula. Então, esse pequeno erro aqui que eu cometi, mas ó, o resto dos dígitos está correto. Próxima. Vamos agora para a representação na reta numérica. Então, gente, ó, a recomendação que eu dou aqui para você conseguir desenhar um número racional na reta numérica é converter esse número racional, essa fração, né, para número decimal, porque fica mais fácil. Por exemplo, 1 quinto eu posso escrever como 0,2. Certo? 1 quinto, se você dividir 1 por 5, dá 0,2. 1 dividido para 3, por exemplo, dá 0,3333. É uma dízima periódica, tá? E 1 dividido para 2 dá 0,5. Então, como é que eu represento essas três frações na minha reta numérica? É só você comparar os números, ó. 0,2, 0,3 e 0,5. 0,5 está exatamente no meio, entre o 1 e o 0. Então, bem aqui eu marco 0,5. Aí, um pouquinho mais para cá, ó, tá o 0,3, né? 0,333. E um pouquinho antes do 0,3, ó, é o 0,2. Então, usando a representação decimal, eu consigo identificar bem direitinho onde fica cada fração. Aqui onde tem 0,2 eu escrevo 1 quinto, onde tem o 0,5 eu escrevo 1 meio, e onde tem o 0,333 eu escrevo 1 terço, tá bom? Essa é a forma de você representar na reta, tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, outras frações, ó, 5 meios, 7 terços, 20 quinzeavos, essas frações aqui para você representar na reta, eu recomendo você dividir também, certo? Ó, 5 dividido para 2 dá 2,5. 7 dividido para 3 é uma dízima periódica. Deixa eu calcular aqui em cima. Ó. 7 por 3 dá 2 vezes 3, 6. Subtrai dá 1. Coloco 0, vai dar 2,333, tá? 2,333. E 20 dividido para 15. 20 dividido para 15, ó, 1 vezes 15, 15. Subtrai dá 5. Coloco 0, deixa eu ver. Coloco 0, que número vezes 15 dá mais próximo de 50? 3. 3 vezes 15 dá 45. Subtrai dá 5 de novo. Vai ficar 1,333.
infinitamente, tá? Então, ó, aqui, ó, você já repara que você tem números, né, ó, bem mais próximos, né? Já é maiores do que 1, são frações impróprias, né, essas aqui. Então, para você representar, você tem que marcar aqui, por exemplo, ó, 1, aí o 2, né? Aí, entre o 1 e o 2, eu marco aqui o 1,333. E depois do 2, você tem que tomar cuidado, ó, vai vir o 2,333 primeiro, e depois vai vir o 2,5. Tá? Então, as frações, é só você trocar esses números decimais pelas frações que eu pedi. Beleza? Vamos agora falar sobre comparação, né, de frações. Como que você compara? Comparar fração é bem tranquilo, gente. Para você comparar frações, é só você fazer a divisão, né? Você faz a divisão relativa à fração e compara os números decimais. Aqui, por exemplo, ó, eu sei muito bem, olhando para esse exemplo anterior, ó, 1,333 não era 20 quinzeavos? 20 quinzeavos, aí 2,333 não era 7 terços, e 2,5 não era 5 meios. Então, ó, na ordem que eles aparecem, 20 quinzeavos é menor do que 7 terços, que é menor do que 5 meios. Então, quando você faz a divisão, você consegue comparar tranquilamente, porque eles vão estar em números decimais, tá? Só que aí, ó, toda vida que você for comparar frações, você ter que quebrar a cabeça fazendo uma divisão é muito trabalho. Então a minha recomendação, ó, é você usar esse seguinte método prático, tá? Método prático para você comparar frações é só você transformar os denominadores, né, de modo que os denominadores sejam iguais e você simplesmente compara os numeradores. Então, se você for comparar duas frações, olha para os denominadores, tenta transformar os denominadores para eles ficarem iguais. Aqui, por exemplo, aqui eu tenho 5 terços e 7 sextos, né? Para transformar, é só você pegar aqui, ó, essa primeira fração e multiplicar em cima e embaixo por 2. Porque quando eu faço isso, ó, 5 vezes 2 dá 10 e 3 vezes 2 dá 6. Aí eu consigo comparar, ó, 10 sextos com 7 sextos. O maior é o 10 sextos, tá vendo? Ó, 10 sextos é maior do que 7 sextos, porque 10 é o maior numerador, né? Eu só posso comparar se eles tiverem o mesmo denominador. Então, eu concluo que 5 terços é maior do que 7 sextos. Curioso, né? Apesar de ter dígitos maiores, ela representa a fração menor. Beleza? Outro exemplo. 1/4 e 1/3, para comparar, ó, aqui a minha recomendação é você multiplicar pela denominador da outra fração. Ó. Por exemplo, essa fração eu multiplico por 3 e essa outra fração eu multiplico por 4. 1 vezes 3 dá 3, 4 vezes 3 dá 12. 1 vezes 4 dá 4, 3 vezes 4 dá 12. Ó, quando você multiplica, né, tipo multiplicando cruzado, né, você faz esse vezes esse. Fica 3 dozeavos e 4 dozeavos. O maior é o 4 dozeavos, tá? Então aqui no caso, o maior seria 1/3, né? 1/3 é maior do que 1/4. A gente lê assim, ó, 1/4 é menor do que 1/3. Essa dica aqui que eu dou, gente, ó, ela só funciona quando você tem números múltiplos e quando você tem números primos entre si. Quando você tem números múltiplos, basta você multiplicar um para obter o outro. Quando você tem números primos entre si, você pega uma e multiplica pela outra, né? Você faz 4 vezes 3 e 3 vezes 4. Isso aqui é meio que manjado, porque nem sempre fazer desse jeito vai dar certo, né? Vai dar mais trabalho. Por exemplo, aqui, ó, 5 oitavos e 7 sextos, se você fizer desse jeito aqui, talvez a conta fique muito grande. Então aqui a dica para fazer essa questão é calcular o MMC. Então aqui você vai pegar o 8 e o 6, calcular o MMC de 8 e de 6, certo? Agora a gente vai fazer o MMC, tá? MMC você divide até tudo virar igual a 1. Por 2 dá 4, 3. Ainda dá por 2, fica 2 e 3. Repete, ó. Quando não dá para dividir, repete. Por 2 fica 1 e 3. E 3 fica 1 e 1. Beleza? Então o MMC aqui de 8 e de 6, ó, multiplica tudo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Então meu MMC aqui é 24. O que é que eu vou fazer? Esse 8 vai ser transformado em 24. E esse 6 vai ser transformado em 24. Aí você vai raciocinar assim. Como que o 6 vira 24? Como que eu transformo 6 para virar 24? É porque eu estou multiplicando por 4. 6 vezes 4 não dá 24, né? Para você descobrir por quanto que você está multiplicando, basta você dividir. Você faz 24 dividido para 6. 24 dividido para 6 dá 4. Esse 4 aqui, ó, multiplica o 7. 7 vezes 4 dá 28. E o 8, para virar 24, eu multiplico por quanto? Multiplica por 3, né? 3 vezes 8 não dá 24. Esse 3 aqui multiplica em cima, ó. Multiplica o 5. 5 vezes 3 dá 15. Pronto. É como se eu pegasse o MMC, dividisse embaixo e o resultado eu multiplicasse em cima.
para simplificar, tá vendo? Ó? Aí quando eu faço isso, eu transformo as duas frações para o mesmo denominador e eu consigo comparar facilmente, né? Saber qual das duas é maior. Deixa eu subir aqui. Beleza? Então, ó, a dica que eu dou para vocês é usar o MMC para obter o denominador comum. Tá? Isso é bem tranquilo, bem mais prático. E eu peço para você fazer da seguinte maneira. Ó. Escreve os dois denominadores. Aqui nesse exemplo eu tenho o 20 e o 35 para tirar o MMC. Eu vou tirar aqui o MMC começando a divisão por 5, tá? 20 por 5 dá 4, 35 por 5 dá 7. Vou dividir por 2, 2 vezes 4 dá 2. O 7 não dá, repete. Vou dividir por 2 de novo, ó. Dividido por 2 dá 1 e o 7 repete, o 7 só dá para dividir por ele mesmo. Vai ficar 1 e 1. Eu estou calculando em MMC, tá? Então, agora multiplica, ó. 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 2 dá 20, e 20 vezes 7 dá 140. Para facilitar os cálculos, eu peço para você escrever um tração, escrever o MMC aqui embaixo desse tração, tá? Porque para comparar, gente, eu só vou... Ó, para comparar, eu só preciso olhar para os numeradores. Então, eu escrevo um tração, né? Esse tração que representa as duas frações virando a mesmo denominador. Então, eu escrevo só uma vez, para não perder tempo, tá? 140 eu vou dividir por 20, né? Para poder descobrir qual é a multiplicação que eu faço. 140 dividido por 20 dá 7. Então, eu vou multiplicar 13 vezes 7. 13 vezes 7, olha quanto é que dá, ó. 13 vezes 7. 3 vezes 7, 21. 7 vezes 1 dá 7, com 2 dá 9. Vai ficar 91. 140 dividido por 35 dá 4. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. Ou seja, eu vou simplesmente multiplicar 8 vezes 4. E 8 vezes 4 dá 32. Então quando eu faço isso, ó, eu consigo comparar tranquilamente. Ó. 91 é maior do que o 32. Tá vendo? Então essa primeira fração aqui, ó, ela é maior do que essa segunda. Esse método aqui é bem mais prático. Ele serve para comparar frações com mais facilidade. Tá bom? Vamos para a próxima folha. Pronto, o próximo tópico é números racionais opostos, certo? Ou simétricos, e o cálculo do módulo de um número racional. Primeiro, o que são números simétricos? A definição é a mesma dos números inteiros, tá? Números simétricos são aqueles em que você tem a mesma distância, né, ó, do zero. É basicamente você somar dois números simétricos, a resposta dá zero. Né? Como assim? Somar... Se você está aqui devendo 0,5 e você paga 0,5, né? Tipo 50 centavos, vai dar zero, né? Fica com nada. A soma de números simétricos sempre dá zero. E como eu sei que eles são simétricos, a dica é só você olhar para os sinais, ó. Eles têm sinais contrários, sinais trocados. Então sempre que você tiver números com sinais trocados, você tem números simétricos ou opostos. Exemplo, qual é o oposto de 2 quintos? Resposta, menos 2 quintos. Aqui é simples de você entender porque quando não tem sinal é como se fosse um mais invisível. Então é só você colocar menos que aí fica sinal trocado. Abuso de notação. É muito importante você ver isso aqui porque como a gente está falando de números racionais e pela definição do conjunto eu posso ter número inteiro no numerador e no denominador, gente, isso aqui pode acontecer, ó. Menos 4 sobre menos 3. Isso aqui é abuso de notação, tá? Aparecer sinal em cima e embaixo, não precisa. Nesse caso aqui, você vai fazer menos com menos dando mais, tá? E esse mais é invisível. Beleza? Então, se aparecer menos em cima e embaixo, não precisa desses dois menos. Outro exemplo aqui, ó. Menos 1 quinto, aliás, menos 1 sobre menos 5. Meu Deus, muito sinal de menos, né? Então, bora fazer jogo de sinais aqui para ver como é que fica. Esse menos em cima com esse menos embaixo vira mais. Esse menos aqui de dentro do parênteses com esse menos aqui de fora do parênteses também vira mais. Então, no fim das contas, isso aqui é simplesmente mais 1 quinto. Ok? Próximo. Posição do sinal. Gente, o sinal de um número racional, ele não importa onde ele fica, mas eu recomendo muitíssimo que você escreva o sinal na frente da fração. Não só para poder simplificar, para ela ficar mais bonita, mais compacta, mas também, ó, porque no caso do sinal de mais, que é invisível, você não precisava nem escrever. Mas se for um sinal de menos, ó, o sinal de menos no denominador é muito estranho, tá? Então eu recomendo você colocar o sinal de menos na frente da fração, beleza? Módulo ou valor absoluto. Módulo e valor absoluto é a mesma definição de números inteiros. Para você calcular o módulo de um número racional, basta você eliminar o sinal de menos. O que é menos vira mais e o que é mais continua mais. Aqui eu tenho menos 1 meio, eu vou simplesmente escrever 1 meio,
porque eu estou eliminando o sinal de menos, transformando o meu número negativo em um número positivo. Claro, é uma fração, mas é a mesma lógica. Tiro o menos e transformo em mais invisível. Aqui, por exemplo, eu tenho menos 2 sobre menos 3, eu podia fazer jogo de sinal menos com menos dando mais. Então isso aqui se trata de um número positivo. E o módulo de um número positivo é ele mesmo. Dica, eu simplesmente apago os sinais de menos, tá? Quando eu for calcular o módulo. Mas se não fosse módulo, se fosse, por exemplo, um parênteses, que nem naquele exemplo lá de cima, eu ia fazer menos com menos dando mais. Comparação. Para você comparar frações, gente, ó, eu vou separar esse problema, esse tópico de comparação em vários passos, tá? O primeiro passo é você conseguir comparar números decimais. Então, antes da gente comparar números decimais, primeiro vamos decorar a seguinte regra. Vamos ver se em códigos faz sentido para você, ó. Zero, ele é um número positivo e negativo ao mesmo tempo. Esse paradoxo do zero torna ele ser um número maior do que qualquer número negativo, porque ele é um positivo, e também torna ele um número menor do que qualquer número positivo, porque ele é negativo. Então, para facilitar, eu quero que você decore assim, ó. 0 é menor do que qualquer número positivo e maior do que qualquer número negativo. E se eu te pedir para comparar números negativos com positivos, sempre o positivo vence, tá bom? Sempre o positivo vai ser o número maior. Então, se eu quero comparar números decimais com o mesmo sinal, ó, eu vou olhar para a quantidade de casas decimais. Se ele tiver a mesma quantidade de casas decimais, é fácil de comparar. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 0,02 e 0,035. Para transformar a mesma quantidade de casas, eu teria que acrescentar um zero aqui, ó, invisível do lado do 2, tá? Porque, ó, conte aí, ó, esse número aqui teria, então, 3 casas decimais, e esse número aqui também teria 3 casas decimais. Aí eu estou pedindo para você comparar 20 com 35, e o 35 vence. Então aqui, ó, no lugar do i, eu vou escrever menor do que 0,02 é menor do que 0,035. Mas, em vez de você completar as casas decimais, ó, eu vou dar essa dica aqui, ó, usar os dígitos mais à esquerda. Porque isso aqui facilita quando você for comparar números que tem dígitos infinitos, né? Uma dízima periódica, por exemplo, ó. Aqui, esse número aqui tem 2 casas decimais. Então, eu peço para você ir lá no outro número e quebrar as 2 primeiras casas decimais, ó. Aqui a gente tem 33. E aqui a gente tem 45. 45 é maior, beleza? Então, 45 vai ser maior do que 0,333. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho 526. 0,526. Deixa eu descer mais um pouquinho. 0,526. E 0,525252 de novo, tá? A mesma dízima periódica. Só que aqui, ó, eu tenho 3 dígitos. E aqui, se eu pegar os 3 primeiros dígitos, já dá para comparar, ó. Porque aqui é como se fosse 525. E aqui é 526, é maior. Esse número decimal aqui é maior do que esse, né? Compare os dígitos, 526 é maior do que 525, beleza? Então não precisei colocar um zero invisível aqui. Mesmo se eu precisasse colocar um zero aqui, ó, se eu colocasse um zero aqui, aqui eu ia precisar do próximo dígito, que é o 2. Aí eu ia ler 5.252. E 5.252 ainda é menor do que 5.260. Então esse número aqui vai ser maior, ok? Próximo tópico é você comparar frações, certo? Como que eu comparo frações? A única maneira de você comparar frações, gente, é você ter 2 frações com o mesmo denominador. Se essas 2 frações não tiverem mesmo denominador, você não vai conseguir comparar, a não ser que você use outro artifício, que eu vou já explicar. Então aqui, por exemplo, entre 2 quintos e 7 quintos, 7 vence. 7 é maior. Então aqui, 2 quintos vai ser menor do que 7 quintos. Agora aqui, ó, entre 7 dozeavos e 8 quinzeavos. Para você comparar essas 2 frações, você teria que transformar esses denominadores. Você teria que forçar esses denominadores a serem iguais. E você lembra como é que faz isso? Eu dei a dica do MMC, hein? Vou tirar aqui o MMC de 12 e de 15. O MMC de 12 e de 15, deixa eu ver se dá para ver. Dá por 2 dá 6 e 15, repete. Por 2 dá 3 e 15, repete. Por 3 dá 1 e 5. E por 5 dá 1 e 1. Multiplicando aqui, ó, bora fazer multiplicação inteligente. 5 vezes 2 dá 10, 2 vezes 3 dá 6, vai ficar 60. Então, esse denominador comum aqui é o 60. Então, eu vou transformar essas 2 frações para ter o mesmo denominador, 60. Aí, o que eu faço? Eu pego 60 e divido por 12 para saber quanto que eu vou multiplicar o 7. 60 dividido por 12 dá 5. Eu vou pegar esse 7 e multiplicar por 5. 60 dividido por 15 dá 4. Eu vou multiplicar o 8 por 4.
7 vezes 5 dá 35. E 8 vezes 4 dá 32. Quem vence é o 35. Então, quem venceu aqui, essas duas frações, foi o 7/12. 7/12 é maior do que 8/15. Deixa eu dar mais exemplos aqui para você. Gente, ó, se eu pedir para você comparar um número decimal com uma fração, o que a gente faz? Então, eu recomendo você transformar a fração em número decimal ou transformar o número decimal em fração. Tá? O que você achar mais fácil. Para mim, nesse caso aqui, eu prefiro transformar a fração em número decimal, porque eu já sei decorado que 1 dividido para 3 dá 0,3333. Isso aqui eu já comparei no exemplo anterior. 5 é maior do que 3. Então, 0,5 vai ser maior do que 0,3. Agora, se eu te pedir para comparar números negativos, lembre-se que número negativo é o contrário à comparação. O maior, na verdade, é o menor. Então, aqui, ó, eu sei decorado aqui 2/3. 2/3 é 0,666. 0,666. E como é negativo, vai prevalecer o menos. Então vai ficar menos 0,666 é a dízima periódica. Então quem é maior? 0,66 ou 0,60? 66 é maior do que 60. Mas como é negativo, esse número aqui que é maior em módulo, ele se torna menor em valor. Então, ele é mais negativo, logo ele é menor. Aqui eu estou comparando um número positivo com um número negativo. Eu não preciso nem fazer a divisão não, porque eu sei que qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Então eu já sei que esse aqui é maior do que esse. Agora, e se eu te pedir para comparar 3 frações de uma vez, gente? Para comparar 3 frações de uma vez, você transformar cada uma dessas frações em número decimal vai dar bastante trabalho. E eu lhe garanto que vai dar muito trabalho, porque você vai estar fazendo 3 divisões. 3 divisões, gente, é mais difícil do que você fazer um MMC. Então aqui eu recomendo, nessas 3 frações aqui, você tirar o MMC de 3, de 5 e de 18. O MMC de 3 e 5 e 18, ó, por 3 dá 1, repete o 5, 18 por 3 dá 6. Por 3 de novo dá 1, 5, aí o 6 por 3 dá 2. Por 2 dá 1, 5, e o 1, né? 2 dividido por 2 dá 1. E para finalizar, por 5, vai ficar 1, 1 e 1. Multiplicando aqui de forma inteligente, 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 3 dá 9. 9 com 10 dá 90. Então eu vou pegar aqui, ó, transformar esses 3 denominadores num único denominador 90 e vou fazer aquele processo, ó, divido embaixo para saber quanto que eu multiplico em cima. 90 dividido por 8 dá 5 vezes. Então eu vou fazer 13 vezes 5. 90 dividido para 5 dá 18. Então eu vou fazer 2 vezes 18. 90 dividido para 3 dá 30, né? 30 eu vou fazer 1 vezes 30. 1 vezes 30 dá 30. 2 vezes 18 dá 36. E 13 vezes 5, se eu não me engano, dá 65. Aí já fica em ordem, ó. 30 é menor do que 36, que é menor do que 65. Para minha sorte, as frações que eu escrevi já estavam em ordem, tá? Mas aí, ó, nem sempre isso vai acontecer. Então, quando você fizer essas multiplicações, você organiza os números na ordem correta para poder ficar em ordem crescente ou em ordem decrescente, ok? Agora, como que eu faço para calcular o contrário? Como que eu transformo um número decimal em uma fração, né? Porque aqui eu mostrei para você que para transformar uma fração em um número decimal, basta você dividir. Dividir o de cima pelo de baixo, sempre, tá? Eu já vi muitos alunos cometendo o seguinte erro, ó. Por exemplo, eu pedia para o aluno fazer assim, ó, exemplo, quanto é que dá 2/8? Aí o aluno fazia assim, ó, com preguiça, ele fazia 8 dividido para 2, que dá 4. Tá errado. Isso aqui não dá 4, isso aqui dá 0,25. Ó, se eu for fazer 2 dividido para 8, gente, ó, 2 dividido para 8, eu coloco 0, a vírgula, que número vezes 8 dá 20? 2. 2 vezes 8 dá 16. Subtrai dá 4, ó, coloco 0 de graça, que número vezes 8 dá 40? 5. Então, 0,25 é o resultado dessa divisão. O aluno disse que dava 4 porque ele fez 8 dividido para 2. Você não divide o de baixo pelo de cima, é sempre o de cima dividido pelo de baixo, tá? Então, cuidado para não cometer esse erro. Então, sempre que você quiser transformar uma fração em um número decimal, você pega o número de cima e divide pelo de baixo. Agora, e se eu quiser fazer o contrário? Como que eu transformo um número decimal em uma fração? Basta você contar a quantidade de dígitos. No caso aqui eu tenho um dígito depois da vírgula, esse um dígito depois da vírgula vira um 0 na frente de um 1 no denominador. Você escreve 1 e conta a quantidade de dígitos. Como eu tenho um dígito, eu vou escrever um 0. Em cima você repete o número.
5, tá bom? Deixa eu dar mais um exemplo aqui para ver se você entende. Ó, lembra do 0,25 que eu acabei de escrever? Você conta a quantidade de dígitos, ele tem 2 dígitos. Então, ó, a minha fração vai ficar da seguinte maneira. Deixa eu separar aqui a conta, né? A minha fração vai ficar com um 1 seguido de 2 zeros. Por que 2 zeros? Porque o número ele não tem 2 dígitos, né? O 2 e o 5. Então, você escreve 1 seguido de 2 zeros. Aí, esse 25 você escreve em cima, tá? Sem a vírgula. Vamos ver se você está começando a entender aí. 12,3. Você escreve sem vírgula em cima, certo? E conta a quantidade de casas depois da vírgula. Depois da vírgula é só o 3, ó, que é uma casa. Então você vai escrever 1 seguido de 1, 0. Tá? Mais um exemplo. 5,005. Né? Quantas casas tem? 1, 2, 3 casas. Então você vai escrever 1 seguido de 3 zeros. 1 seguido de 3 zeros. E em cima você repete o 5005, sem a vírgula, tá? Fica 5.005 sobre 1.000. Agora esse exemplo aqui, ó. 7,0200. São 4 casas. Você pode sim escrever assim, ó. Escreve 1 seguido de 4 zeros. E em cima você repete o 7,0200, tá? Só que escrever desse jeito, gente, ó, é muito chato porque você está escrevendo zeros em excesso. Esses 2 zeros aqui de baixo, cancela esses 2 zeros aqui de cima, ó. Então você podia simplesmente escrever 702 sobre 100. Isso é considerando que depois desse dígito 2, ó, né, 7,02 e o resto é tudo zero, depois desse dígito 2, esses zeros são desnecessários, você não precisava escrever. Então, os únicos dígitos interessantes aqui é o 0 e o 2, que são 2 dígitos, logo são 2 zeros aqui embaixo. No caso, fica 100. E em cima você repete o 702. Vamos dar uma pausa aqui para o próximo tópico, que é operações com frações, tá bom?